Tá difícil, hein? Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? É um grande prazer em vê-los aqui novamente. Estamos aí em mais um vídeo aqui para o canal. Eu não costumo trazer assuntos fora da bolha de games aqui no canal, porque eu sei que o foco de vocês ao se inscreverem nesse canal foi falar apenas sobre games, mas eu acho que de vez em quando a gente pode sair um pouco, né, dessa casinha aí e abordar assuntos que também têm relevância na sociedade e que também fazem parte do nosso dia a dia. Eu acho que é uma questão de empatia. Eu vejo muitos de vocês aí nas redes sociais, acreditem, não tenho tempo de seguir todo mundo, nem nada do tipo, mas as minhas redes sociais recomendam muito os posts que vocês fazem, principalmente lá no Twitter. Eu vejo muita gente ali, da nossa galera aqui do PlayStation, até de outras plataformas, aflitos. E o motivo da aflição do atual momento tem sido a política. Os resultados das eleições aí nesse final de semana claramente não agradaram a todo mundo. A população no nosso país está dividida entre aqueles que estão completamente aflitos, desgostosos, e a outra parte de pessoas que também se dividem em vários segmentos, como as que ficaram contentes, aquelas que ficaram só aliviadas e aquelas que não fede nem cheira, só não gostavam do outro lado mesmo. Mas o ponto onde eu quero chegar aqui tem justamente a ver com um certo lado que a gente viu, que a gente testemunhou durante essas eleições e que eu fiz até um post no meu Twitter falando a respeito disso nesses últimos dias. Eu acredito que a maioria de vocês sejam pessoas religiosas, né? O Brasil é um país majoritariamente religioso. Eu acho que por muitas pessoas acreditarem, né, em Deus, elas esperam sempre que as coisas possam melhorar. Então vamos dar um exemplo um pouco fora disso que eu tô falando, focando aqui só nos games agora. A gente que tá aqui nos games espera já uma melhora nesse setor do mercado há muitos anos. Há quanto tempo você não espera que os impostos baixem nos consoles, nos videogames? Há quanto tempo você não espera que haja um ajuste justo? Obviamente, né, a gente já está cansado de pagar o dobro do que deveria realmente custar. O preço que você pagava, você comprava um para você e outro para o governo. Então, essa é uma das coisas, por exemplo, que a gente está falando de um nicho que é de diversão, que é de entretenimento, mas que já causava ansiedade em muitos de nós. Agora você imagina nesse momento que envolve todos os outros setores da vida de um cidadão aqui no Brasil, a preocupação que as pessoas estão tendo com a política. E aí eu pego esse gancho e retorno para essa parte que eu estava falando para vocês sobre a questão religiosa, que é o seguinte: durante essas eleições a gente viu as pessoas usando muito, né, a figura divina nas suas propagandas, falando muito sobre ter fé, de aguardar que tudo daria certo e tudo mais. E eu acho, na minha opinião, que o resultado dessas eleições é justamente a prova de que Deus simplesmente não se mete na política humana de maneira a apoiar de fato os governos. Já faz um tempo bastante considerável que eu, por exemplo, estou afastado do cristianismo. Eu não tenho tido uma atividade religiosa há muito tempo, mas até para muitos de vocês, né, que têm curiosidade e me perguntam sobre minha vida pessoal, eu estudei sobre religiões, eu estudei sobre a cronologia do livro dos cristãos durante muitos anos na minha vida. E eu me lembro muito bem de algumas passagens que já deixavam muito claro que a política humana nunca foi de fato, né, apoiada por Deus como muitas pessoas nessas eleições aí tentaram fazer essa ligação entre, veja, o nosso lado é o lado de Deus e coisas do tipo. E como eu falei pra vocês, o resultado dessas eleições foi a maior prova disso. Claro que eu não tô aqui julgando, não tô dizendo que, nossa, né, é errado, que de repente as pessoas quisessem ter uma centelha divina para que a esperança, uma possível solução pudesse surgir. Então, apesar de não ser muito comum, né, que a gente aborde esses assuntos meio fora da bolha de games aqui no canal, às vezes me dá vontade, né, de falar de certos assuntos em off-topic aqui com vocês, e hoje esse foi um deles. Então, se você parar para analisar friamente, né, o que dizem, né, as escrituras, por exemplo, a respeito da condição dos governos do mundo e profecias e coisas do tipo, eu sou um cara
que eu acredito sim. E eu me recordo de muitos textos a respeito desse assunto. E um deles, que eu acho que é assim matador para esse momento que nós estamos vivendo, está justamente lá no capítulo 18, versículo 36, no Evangelho de João, quando Pilatos questionou a Cristo antes da sua morte sobre essa autoridade como governante que ele tinha. E aí Cristo respondeu para Pilatos, né? Meu reino não faz parte deste mundo. A gente vê em outros relatos também, né, quando os judeus tentaram fazer de Cristo ali o rei deles, Cristo ele simplesmente se negou a assumir aquele papel. E a gente vê que esse não foi o posicionamento dele, né? Em nenhuma parte do Novo Testamento você vê ali os cristãos se envolvendo com a política de maneira a apoiar os governos em si. Você vê, na verdade, muitos conflitos, né, com governos que cerceavam, né, esses cristãos ou tentavam obrigá-los, né, a fazer coisas que iam de encontro com as suas crenças. Muitas vezes as pessoas que são religiosas, que estão nessa ansiedade, argumentam, não, mas veja só, né? Se você olhar nas escrituras, você vê que Deus ele usou o governo a seu favor, então por que ele não faria isso nos dias de hoje? Eu acho que existe uma diferença entre você usar uma coisa a seu favor de você apoiá-la de fato. Babilônia, como muitos de vocês já devem ter ouvido falar, era um povo que basicamente tinha todas as práticas ali condenadas pelas leis, né, que foram dadas ali aos judeus, que envolviam idolatria, você mexer, né, com diversas coisas aí inadequadas perante os olhos do Deus de Israel. E no entanto, essa nação também foi usada para cumprir certos propósitos da parte de Deus, como por exemplo, corrigir atitudes erradas dos próprios israelitas. Eles não foram levados em cativeiro por a Babilônia por nada, né? Foi Deus quem permitiu que aquilo acontecesse, para que aquilo servisse de lição para as coisas erradas que eles faziam. Posteriormente, Deus usou um outro governo que não tinha nada a ver com ele, que era um governo também que tinham deuses pagãos e coisas do tipo, para destruir a Babilônia. E nessa profecia que foi feita, ele mencionava o nome desse conquistador ali de Babilônia, que no caso foi Ciro, com muito tempo de antecedência. Perceba a diferença. Em qual desses momentos a figura de Deus apoiou esses governos, deu prosperidade para eles ou coisa do tipo? Tudo aquilo que ele fazia para esses governos tinha sempre, na verdade, um motivo que fizesse se cumprir muitas vezes aquilo que ele dizia para o seu próprio povo. E aí a gente sai dessa cronologia de séculos antes e passa para o tempo depois de Cristo na cronologia do tempo. E aí a gente vai parar naquilo que nós chamamos de escrituras gregas, né, que seria então o Novo Testamento. E é interessante que quando você entra nesse Novo Testamento, você encontra diversas informações que você não consegue encontrar, por exemplo, no Testamento das Escrituras hebraico-aramaicas. E você descobre que se existe realmente um governante nesse mundo, seria impossível que essa pessoa fosse Deus. Como eu falei para vocês, a gente está numa bolha aqui muito fechada, que é de games. Então se o jogo tá caro ou tá barato, isso não é do tipo de coisa prioritária ou essencial para sua vida. Qual que é o essencial para você? Ter uma casa para morar, segurança, comida e ter trabalho. Sem essas coisas, você não consegue viver. Então pare e pensa, nós vivemos num mundo onde essas coisas constantemente estão em falta. Se não é uma, é a outra. E o sofrimento aqui é uma coisa que nunca tem fim. Parece que quanto mais o tempo passa, mais as coisas pioram. Muita gente depositava muita esperança, né, nesse último governo que teve aqui no Brasil, porque aparentemente era composto por pessoas bem intencionadas. E eu não duvido que talvez algumas dessas pessoas fossem realmente bem intencionadas. Eu não estou aqui julgando, colocando todos os políticos no mesmo saquinho, né, de corrupção, de mau caratismo. Não, eu acredito que alguns possam ter boas intenções, independente do governo que esteja vigente. Mas aí é esse que é o ponto. Você pega alguns que têm boas intenções contra vários que não têm intenção nenhuma, a não ser o benefício próprio, e você passa a entender por que a humanidade sempre fica nesse mesmo ciclo desde que nós existimos. Quem realmente governa o mundo do ponto de vista religioso? Eu penso que, né, a pessoa de Deus é uma pessoa amorosa, generosa, recompensadora, cuidadora. Ou seja, uma pessoa com essas características jamais poderia deixar que as pessoas sofressem como elas sofrem hoje. E a base da minha crença para isso tem muito a ver com isso que eu vou mostrar para vocês agora. Nas escrituras gregas, galera, na carta de 1 João, por exemplo, lá no capítulo 5, versículo 19, tem um trecho que diz que o mundo inteiro está no poder do maligno. A gente vê através desse texto a conclusão de que existe uma pessoa que exerce poder sobre esse mundo e que essa pessoa é intitulada de uma maneira negativa, né? Aqui diz o maligno. Então imagina só, se o mundo é governado por uma pessoa assim, se o mundo está debaixo desse poder,
como que você espera que a política, né, ou os governos de alguma forma vão conseguir resolver esses problemas que nós temos tanta aflição quando presenciamos acontecendo bem na nossa frente. Então tudo isso que aconteceu nesse final de semana passado, para mim foi mais um claro sinal de que, infelizmente, apesar das pessoas desejarem por essa melhora do fundo do seu coração, a verdade é que, até por essa razão que eu tô fazendo esse vídeo hoje, porque eu sei que a maioria de vocês são religiosos, de acordo com as profecias nas escrituras, esses tempos que nós estamos vivendo não vão melhorar de fato, eles só vão piorar, até que venha de fato o dia em que a intervenção divina ocorra na humanidade, e aí sim é onde a gente veria então a solução de todas essas ansiedades que nós vivemos. Então é isso, galera. O objetivo do vídeo de hoje era trazer uma mensagem que talvez pudesse acalmar um pouco, né, os ânimos aí que eu vejo que vocês estão passando. Não pensem que eu, da minha parte, por eu ser, né, neutro nessa questão aí de política, né, de apoiar candidato X, Y, Z, eu também não me preocupe, né, quando eu vejo certas coisas acontecendo, né, aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, como no mundo também. E essa é uma maneira que eu encontrei aqui, como um influenciador, um criador de conteúdo aí com certo público, né, de repente trocar uma ideia com vocês, né, de repente a gente tentar olhar a situação por uma outra maneira, uma mensagem de um pouco mais de esperança, que é o que de fato todos nós estamos precisando aí nas nossas vidas. Então é isso. Se alguma coisa que eu falei aqui para você pareceu fazer sentido ou de repente não fez sentido nenhum, mas se você tenha gostado aqui dos raciocínios, eu agradeço aí a presença de vocês aqui no canal. E vamos aguardar, né? Porque as notícias aí estão meio escassas aí dos games, né? O mercado tá meio parado. Então aquela coisa, né? São as pequenas alegrias aí que vão aparecendo no caminho, que vão deixando a gente, né, um pouco melhor aí. O vídeo de hoje não tem zoeira de console, nem nada do tipo. É única e exclusivamente para que você aí que esteja assistindo se sinta, né, com a sua mão segurada aí, com muita empatia, e saiba que eu desejo aí o melhor para todos vocês, né, independente da plataforma. Eu vou ficando por aqui, né? Voltar aí a outro trabalho, mas em breve eu trago as novidades aí do mundo dos games para vocês. Não percam a esperança nunca, fiquem com Deus e tempos melhores certamente virão. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.